Bom dia, CF Riders. Aqui é o Jota. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o criador do grupo CF Riders, esse grupo que foi criado em junho de 2024. Hoje nós somos uma comunidade bem ativa, muito ativa. Eu até digo para vocês que é a maior comunidade CF Moto do mundo, não é só do Brasil. Nós estamos já com quase 50 mil membros no Facebook e milhares de pessoas, ao ponto de estar tudo congestionado aí a nossa comunidade no WhatsApp. A gente está até fazendo um gerenciamento lá para poder liberar mais espaço. Então eu estou fazendo essa introdução porque muitos não me conhecem, pessoas que entraram agora aí no mundo CF Riders e CF Moto. Então eu preciso de dizer para vocês que eu estou aqui do lado do Urano Carvalho. O Urano, eu estou desde ontem aqui na cola dele, vendo se ele conseguiria me atender. Eu vim aqui em Piracicaba, na concessionária, para poder pegar a minha Ibex 450, e já aproveitei a oportunidade para ver se ele podia me atender, porque eu moro bem longe daqui. Durante esses dias, pessoal, a live da CF Moto foi dia 28 do mês passado, onde passou todas as coordenadas. Muita gente nova entrou nesse universo e muitas dúvidas elas acabaram ocorrendo, dúvidas recorrentes aí na nossa comunidade, tanto no Facebook como no WhatsApp. Eu peço inclusive para que você seja membro, né, do nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, participe da nossa comunidade, né, CF Moto Brasil, comunidade CF Riders. Você vai encontrar com facilidade no Facebook. Então, primeiro eu queria cumprimentar o Urano, porque ele se dispôs a me atender, né, a tirar algumas dúvidas da galera. Isso eu fico muito contente. Não é a primeira vez, né, Urano? Eu acabei conversando com o Urano no Festival Interlagos do ano passado, quando foi que a gente conversou pela primeira vez pessoalmente. Tivemos o Capital Moto Week em Brasília. Em Brotas eu tentei conversar com você, mas era muito repórter, youtuber, influencer. Eu tentei várias vezes, mas estava muito congestionado, acabou Mas foi onde eu testei, pessoal, todas as motos da CF Moto e passei feedback para os nossos membros, né, da nossa comunidade. E eu estou aproveitando essa oportunidade, né, para fazer algumas questões aqui para ele. Não sei se ele vai permitir, depois talvez a gente possa, não sei, Urano, a gente dar uma olhada no estoque de peças, mostrar alguma coisa para o pessoal, se for possível, né? Claro que sim. Queria que você falasse um pouquinho aí, só para fazer uma introdução aí a respeito da operação, né, desse elo, né? Eu costumo dizer que é uma relação amigável e respeitosa, né? Eu, como consumidor, eu até conversei com o Urano já algumas vezes sobre isso. Pessoal, eu sei do meu lugar. Eu sei que eu sou um consumidor e eu sei a quem que, porventura, eu tenho que defender. A gente até brinca que nós não somos fanáticos, né? A gente é muito fã mesmo, porque a gente sabe da qualidade dos produtos, das motos, mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente também critica, né, Urano? A gente é meio crica também, e eu fico satisfeito por ver que vocês entendem essa postura e a gente está sempre trabalhando no mesmo sentido, né? Queria que você falasse um pouquinho antes de eu começar a fazer algumas perguntas. Bom, privilégio para a gente poder estar falando com o CF Riders. O Jota é amigo da casa, né? A gente tem uma consideração muito grande por ele. E eu lembro que o nosso primeiro bate-papo, a primeira brincadeira foi lá no Festival Duas Rodas. Eram mais ou menos 2.000 membros. 2.000. Mais ou menos 2.000 membros que tinha no grupo. E eu falei naquela ocasião que era o maior grupo de motociclistas sem motocicleta do mundo, né? E a gente se divertiu um pouco com essa brincadeira. E eu queria começar agradecendo aos CF Riders, agradecendo a todo usuário de CF Moto no Brasil, todo fã. A gente, querendo ou não, criou uma legião de fãs, né, Jota?
E eu queria agradecer por essa fidelidade, por terem caminhado conosco esse 1 ano e 3 meses praticamente que a gente caminhou juntos, esperando o momento de lançamento. Alguns estavam já quase querendo desanimar, mas todo mundo querendo ver a moto, e está aí. Hoje tem muita gente andando de moto, e aos poucos, cada vez mais, nós vamos ver a CF Moto rodando, circulando por aí, e é um grande prazer. Falar então com os CF Riders pra gente é uma alegria sempre muito grande. Eu falo com o Jota sempre, a gente conversa, né, sobre motociclismo, porque a gente gosta de moto, e tem um detalhe, a gente também gosta muito de pescaria, então a gente também fala de pescaria, mas é um prazer, uma alegria pra gente do grupo poder falar com você, nosso público, um grupo tão significativo hoje com quase 50 mil membros. Então é muito legal a gente ter esse feedback de vocês. Então sejam bem-vindos à nossa humilde casa. E sim, vai lá conhecer também o nosso warehouse para entender como fazem as coisas e tal. Eu até, na verdade, pedi pro pessoal da Viragem já deixar sua moto aqui para você não ter que subir lá buscar. Tá aqui? Tá aqui. Aí ele vai ter que fazer uma entrega técnica que ele vai receber. Eu vou lá. Não. Nós vamos pedir para o nosso head de pós-vendas fazer a entrega técnica do Jota. Não sei se ele está merecendo tanta moral assim, mas nós vamos dar essa moral porque a gente gosta muito dele e quer que ele fique muito satisfeito aqui conosco. Cara, eu faço as minhas palavras, né? O respeito mútuo é muito grande. Pessoal, tem algumas questões críticas. Eu até perguntei, Urano, posso perguntar o que o pessoal está querendo saber? Ele falou, Jota, manda bala, vamos responder, né? E a primeira questão é uma questão que eu entendo isso como a possibilidade de um hater, mas ao mesmo tempo, as pessoas podem sim criar aí, como que eu posso dizer, alucinações coletivas, seria esse o termo? Muita gente está dizendo, Urano, que a CF Moto chegaram até o ponto de falar que vocês estão guardando motos lá no Porto de Santos para gerar escassez, e gerando escassez agora no segundo ou no terceiro lote, vocês vão aumentar o preço das motos, tá? Então vocês agora estão segurando moto. Um detalhe interessante, pessoal, quem acompanha a CF Moto já há 2 anos, né, antes das motos chegarem, acompanha a operação, nós já temos essas respostas, mas é importante a gente falar para o pessoal que está chegando, né? Muitas vezes a gente se esquece, a gente acha que todo mundo está há muito tempo, né, participando, e na realidade não é essa. Então eu queria saber de você, a CF Moto, ela está escondendo as motos para gerar escassez e depois aumentar o preço no segundo ou no terceiro lote? Olha, é muito curioso. Eu acho que a preocupação é inclusive legítima, porque eu não sei, eu não me lembro, mas talvez alguém tenha feito isso no Brasil já. Mas eu vou puxar a memória do nosso amado CF Rider e do usuário e fã da CF Motos no Brasil, para lembrar de como nós começamos a nossa conversa com vocês. Nós começamos falando de que a marca iria construir essa participação num bate-papo com o cliente. E assim nós começamos falando com o Jota. Como lá atrás era só o Jota, né? E aí pouco depois era o Jota com 2.000 pessoas. E aí assim a coisa foi andando. Mas a nossa conversa foi com o cliente. O Jota está aqui hoje como cliente. E eu quero dizer que nós construímos essa história ouvindo o que o nosso cliente queria. Nós escolhemos as motos ouvindo o que o cliente queria. Nós decidimos as cidades para onde a gente ia começar junto com o nosso cliente. Enfim, a gente sempre quis ouvir o que o cliente queria. Hoje, quando a gente tem um número muito menor de motos do que cliente, melhor, exatamente, né? Nós temos um número pequeno em relação ao que os clientes estão demandando. A gente só está mantendo, Jota, aquele discurso de que nós íamos crescer de forma gradual, de que nós iríamos expandir com muito cuidado. Por quê? Porque nós iríamos testar o nosso pós-venda, a nossa distribuição de peças, a nossa logística de distribuição de moto, a nossa distribuição de acessórios, de vestuário. Nós íamos testar a nossa experiência fabril de já há muito tempo nos quadriciclos, mas que estava sendo mudada agora para as motocicletas. Então nós íamos testar tudo isso, deixar tudo isso funcionando muito bem, para que a gente pudesse aí expandir.
Todo mundo falava, né? Mas vocês têm mais de 100 revendedores ao redor do Brasil, por que já não botar esses 100? Porque nós não podemos dar para você, cliente CF Moto, menos do que o melhor, menos do que o máximo. Então nós temos que ir devagar. Então eu queria sim, na verdade, eu queria ter muita moto guardada, estocada, mas não. Cada moto produzida é transferida para o concessionário e do concessionário para vocês. E nós vamos seguir fazendo o máximo possível do que a gente puder de quantidade para atender vocês, sempre, como a gente sempre fez. Então, a gente não esconde, o que a gente produz a gente vende e nós vamos caminhar. E vamos caminhar devagar, pessoal. Vocês são os mestres da paciência, já nos esperaram um bom tempo a gente até lançar. Agora, vocês vão nos ajudar e nos apoiar, esperando até a gente abrir outras lojas, até a gente ter outras praças, para que a gente entregue para vocês não menos do que o melhor. Porque a gente tem um compromisso meu, do Grupo Unic, da CF Moto, não entregar a vocês nada menos do que o melhor. Urano, complementando aí o que você está falando, a gente sabe que, entre aspas, essa escassez, que ela existe na realidade, porque é muito mais gente interessada em comprar do que motos disponíveis. Esse equilíbrio entre oferta e demanda, você acha que vai alguns meses aí para que ocorra esse equilíbrio, mais ou menos? Jota, vai. Aí a próxima pergunta que você vai fazer, já vou te antecipar aqui, quanto tempo vai ficar nessa vida? A gente não sabe, sendo extremamente sincero, a gente não sabe. Por quê? Porque existe uma legião de interessados nas motos. E nós esperamos que eles queiram tanto, que eles fiquem esperando até a moto sair e tal. Mas nós vamos tratar isso com muito respeito, muita responsabilidade, muita seriedade, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai cuidar para que isso aconteça da melhor maneira. Eu até concordo, porque quantificar as motos você eventualmente até consegue, mas quantificar a clientela, os clientes, os fãs, eu imagino que é muito difícil, né? Até porque, confesso para vocês que foi uma explosão, não só de procura nas concessionárias para verem as motos e adquirirem as motos, os nossos grupos também, como eu falei no início, tá muito grande. E um detalhe, pessoal, isso sou eu que estou dizendo, tá? Não pague ágil. Tem muito aproveitador nesse momento que está se aproveitando da situação. É óbvio que não há nenhuma ilegalidade nisso. A pessoa pode comprar e revender a sua moto, faz parte, mas a CF Moto não é conivente com isso e eu também não sou. Urano, aí complementando isso que você está falando, e a questão do preço, né? Complementando a questão anterior, a CF Moto, ela já fez a live do dia 28, alguma coisa do que foi falado na live mudou? Eu imagino que nesse momento não, mas eu queria ouvir da sua boca. A CF Moto, ela vai aumentar os preços agora no segundo lote? Olha, aumento de preço CF Moto não tem nenhuma previsão definida. Qualquer produto de mercado pode sofrer aumento em algum momento. Quando nós vamos aumentar, não tem nem previsão, tem nem ideia, a gente não está nem preocupado com isso. Nossa preocupação sempre foi de transparência. E quando a economia exigir, porque nós não vamos fazer nenhum aumento com base em estratégia comercial. A nossa estratégia comercial é praticar o preço mais justo possível para interessar o nosso cliente a comprar uma motocicleta. Acho que isso é honesto para com o cliente, para que ele tenha o preço correto, que ele possa comprar e pensar, este é o valor que eu vou pagar. Em algum momento vai haver aumento, vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Se depender do Urano, Jota, eu vou dizer para vocês, você pode me perguntar isso daqui a pouco, em outra reunião, em outro evento, em outra situação, eu espero não aumentar, nunca, jamais. Se a economia me permitir, a gente pretende, inclusive se for possível, a gente quer lançar novos produtos com preços igualmente competitivos e deixar o nosso cliente sempre muito satisfeito com a nossa política de preço. Uma coisa que a gente vai evitar ao máximo é não trazer nenhum tipo de surpresa negativa para o nosso cliente, com certeza. Na realidade a gente sabe que sempre teve muita clareza e tudo foi antecipado, né, via imprensa, via comunicados oficiais, né? Então eu acho que essa questão está esclarecida, né? Um detalhe, a gente viu que
as motos venderam muito rápido e junto com as motos, os acessórios das motos também, né? Eu imagino, você até me adiantou que já está reforçando essa questão. Você tem ideia se demora, quanto tempo demora aí para que cheguem novos acessórios, para que o pessoal possa equipar suas motos? Eu acho que aí, de novo, a surpresa se deu de duas formas, né, Jota? Primeiro, na qualidade dos acessórios. Acho que todo mundo chegou nas concessionárias, começou a olhar os acessórios e falar, caramba, é muito bom, é muito bonito. E o segundo aspecto é, caramba, o preço é muito bom. Então, nos surpreendeu, sim, nós tínhamos um planejamento de demanda dentro da nossa experiência de mercado. E você, de novo, cliente CF Rider, você, cliente CF Moto, vocês surpreenderam muito a gente. E aí, esgotaram, e nós temos só para reforçar isso, nós contratamos o Rafael Matos, que é hoje o nosso gerente de peças, distribuição de acessórios, vestuário e tudo mais, que ele está focado única e exclusivo nisso, em atender vocês da melhor maneira, tá? Jota, e ele está correndo, a vida dele é correr e garantir que tenha acessórios, peças e tudo mais aqui. Já tem um segundo lote pequeno chegou e nós já despachamos para os nossos concessionários e já tem mais coisa que está chegando, inclusive, já está atracando no porto, já vai ser desembaraçado e vai ser enviado também para as concessionárias. Ou seja, nós vamos evitar que vocês fiquem sem o acessório. Peça não falta nenhuma, mas o acessório a gente vai evitar ao máximo que você tenha que esperar uma semana, duas, para poder instalar o seu acessório. A gente quer que você saia da concessionária com tudo instalado na sua motocicleta, é para isso que a gente está trabalhando, Jota. Urano, arrematando aí essa questão, então a gente falando aí, na realidade a gente falou bastante agora de pós-venda, de questão dos acessórios que estão chegando, e houve, vamos dizer, uma dúvida. Quem assistiu a live, volto a dizer, mais uma vez, já sabe essa resposta, e nós sabemos que de lá para cá, em menos de 30 dias, não se alterou nada. Mas eu gostaria de saber, porque parece que você, CF Riders, você que é consumidor da marca, precisa de ouvir, né? Eu tenho a impressão que às vezes eu mesmo falando, o pessoal ainda fica com a pulga atrás da orelha. Eu queria que você falasse a respeito das revisões das motos, se é valor fixo realmente dentro daquela tabela que foi divulgada, e você me falasse se essa garantia de 3 anos, ela tem ou não o limite de quilometragem. Muito boa essa pergunta, Jota, muito legal. Aquela lista que nós divulgamos, que ficou bem competitiva, gerou bastante repercussão no mercado, eu fico muito feliz com isso, ela está ativa e é o preço que nós estabelecemos, olhe bem, para que o concessionário ganhe dinheiro, tá? Porque ele precisa se remunerar, foi feita pensando em que você possa fazer suas revisões, manter sua moto sempre dentro da garantia, e isso de uma maneira que você saiba exatamente quanto vai gastar desde o primeiro dia de compra da sua motocicleta. Então isso também, Jota, é um compromisso nosso, uma responsabilidade nossa. Sem limite de quilometragem. A garantia, falaram, né? 21 mil quilômetros, né? Sem limite de quilometragem. Então, eu falo aqui, até para quem quiser depois fazer um cortezinho bem legal e dizer assim, CF Moto Motocicleta tem garantia sem limite de quilometragem por 3 anos. 3 anos sem limite de quilometragem, Jota. O que tem a garantia de 3 anos ou 21 mil quilômetros são os nossos veículos de 4 rodas. Os veículos de 4 rodas. Que na CF Moto são 3 anos ou 21 mil quilômetros. Você sabe que na concorrência a maior garantia de 4 rodas é 6 meses. 6 meses, Jota. A nossa é 3 anos. Tá? Com limite de 21 mil quilômetros. Mas para a motocicleta não tem limite de quilometragem. CF Rider, fique em paz, cuide da sua motocicleta, só use peça original, faça suas revisões na concessionária e você vai ficar muito tranquilo, muito sossegado. Até eu queria fazer um adendo, isso por minha conta, tá, Urano? A gente sabe muito bem que algumas marcas também dão 3 anos, até 5 anos de garantia, mas com um limite de quilometragem. Eu entendo isso como eu dou com a mão e tiro com a outra. Então, só para ficar frisado que a CF Moto, os 3 anos de garantia,
São 3 anos de garantia real, independente de quilometragem. Nós já sabíamos, mas foi bom mais uma vez você ter reafirmado, tá? Eu sei que está ficando longo aqui o nosso bate-papo, né? São muitas questões, mas eu vou entrar numa outra situação crítica. Crítica no sentido de que muita gente me pergunta, eu tenho que te repassar. Foram divulgadas, se eu não me engano, 8 ou 10 cidades, próximas cidades a terem concessionárias. Eu até já tenho uma ideia, porque eu sei que tem concessionárias que estão já praticamente prontas, né, para a inauguração, mas eu queria que você dissesse para mim, você teria como cravar as próximas cidades, ou estou sendo muito precoce? O que você me fala aí a respeito das concessionárias e desse prazo? Então, Jota, nós podemos sim divulgar para você que Campinas, olha que legal, Campinas está perto de abrir. A nossa vontade, nós estamos trabalhando para que ela abra em setembro, tá? E estamos caminhando para o Centro-Oeste. Dentro do Centro-Oeste a gente tem algumas praças que são extremamente importantes. Então a gente já sinalizou onde que a gente vai priorizar e nós vamos abrir bem rapidamente, nós vamos abrir também. Vamos ainda dentro do Sudeste, uma das cidades mais importantes para nós, que é Belo Horizonte, está no nosso mapa, como prioridade, uma das prioridades número 1. Cravar data, a gente nunca cravou data para nada, todo mundo brigou com a gente, porque a gente falava primeiro semestre, e todo mundo falava, caramba, mas primeiro semestre são 6 meses, não dá para dar um mês pelo menos? Nós falamos, não, nós vamos manter assim. Assim também com as inaugurações. E a partir dessas aí, nós vamos abrir talvez, no máximo mais 3 lojas agora, então a gente talvez finalize o próximo ciclo com 11 lojas. E aí, sim, o Nordeste tem prioridade para nós. As cidades que nós divulgamos, que você já divulgou também aqui no CF Riders e tal, elas estão na nossa lista. Nós estamos num trabalho de assessment, de conversa com os empresários, de entender quais são aqueles que vão atender melhor você, CF Rider. Então, tudo está avançando, mas tudo isso vai avançar dentro daquela promessa que nós fizemos lá no Festival das Rodas, de crescer devagar e com responsabilidade. A gente ouve muita coisa dos mercados, não, tem que correr, tem que acelerar, tem que vender, vocês poderiam vender 20 mil motos. Nós vamos crescer com responsabilidade e devagar, porque foi assim que nós fizemos nos últimos 10 anos de CF Moto no Brasil, e é assim que a gente vai continuar crescendo, Jota. Pessoal, de forma sincera, eu vejo, e eu volto a dizer, para quem acompanha a operação desde o início, sempre o que é falado, né, esses prazos um pouco mais extensos, mas de certa forma eles são cumpridos. Eu acho até legal a montadora não criar falsa expectativa nas pessoas, porque uma coisa é você dar um prazo e cumprir aquele prazo, como foi feito agora no primeiro semestre, e outra talvez é você falar vai ser tal dia, né? Muitos detalhes podem ocorrer, né? A gente sabe disso. E você me falou agora de uma visão de expansão das concessionárias para o Centro-Oeste, algumas ainda no Sudeste, aí Centro-Oeste e subindo para o Norte e Nordeste. Eu acho que até partindo para o fim, aí, vamos dizer, desse primeiro bate-papo nosso, você tem como visualizar o que vai ser a CF Moto Brasil? Eu sei que a China já está pressionando vocês para crescer, né? Isso aí você já falou algumas vezes. Dá para prever o que será a CF Moto no médio e no longo prazo? Você já conseguiu traçar isso? O nosso planejamento, ao mesmo tempo que ele é extremamente consolidado, Jota, porque a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. E ao mesmo tempo que isso está tudo muito bem planilhado, definido, nosso planejamento de curto, médio e longo prazo, esse planejamento também é dinâmico. E a gente percebe que nós temos que ajustar algumas coisas. Então, nós vamos crescer talvez muito mais do que nós imaginávamos, e eu vou dizer que isso se deve em parte a você, CF Rider, a essa ajuda que vocês têm dado para a marca, essa parceria de andar do lado, andar com a gente. Então, eu acho que nós vamos crescer mais rápido, nosso planejamento ele vai mudar e nós vamos, sem dúvida, crescer de forma consistente, consciente, para sermos
o maior possível, nós vamos crescer o máximo possível dentro desse compromisso de responsabilidade. Então eu vejo sim, dentro de alguns anos, a gente muito maior, com uma rede muito capilar, com todo mundo feliz sendo atendido na sua região, tendo o atendimento que precisa de pós-vendas, sendo que você vai estar satisfeito em levar sua motocicleta para ser reparada, e você ter o atendimento de vendas, enfim, você ter tudo aquilo que você precisa, que você tem que contar com uma marca importante como essa F-Moto. Ficou longa a entrevista, né? Eu não falo entrevista, um bate-papo. Queria mais uma vez agradecer a CF Moto. Eu sei que não pôde estar presente hoje, mas o Ricardo Kazak. Eu costumo dizer que montar um time talvez seja mais importante do que o time em si. Porque se você não sabe contratar, o teu time não joga, e se ele não joga, ele não ganha o campeonato, fazendo uma analogia aí com a Copa do Mundo que está acontecendo. E eu já falei algumas vezes, ele soube montar o time, e um detalhe interessante que eu vejo na CF Moto, vocês têm sempre uma percepção humana da coisa. Isso é importante nas grandes marcas hoje, porque muitas marcas enxergam o cliente como um potencial comprador, mas não cultiva essa relação entre os clientes, e não existe marca grande sem comunidade grande. A gente sabe disso, as grandes corporações têm comunidades fortes. E o motociclismo não é diferente, porque ele envolve emoção, envolve sentimento, estilo de vida, né? Quem ama, eu costumo dizer, quem ama motocicleta, motociclismo, é incompreensível às vezes perante outras pessoas, mas para quem gosta não precisa de ser explicado, né? Mais uma vez, obrigado, pela confiança, inclusive. A gente fez, mais uma vez, agradeço a parceria. Em março, a gente conseguiu um incentivo, vamos dizer assim, né, de R$100 mil da marca para os 100 primeiros entusiastas, clientes da CF Moto. Então, além desse preço super competitivo, dos preços, né, das Ibex 450, 700, a CLC, a nossa Bulldog Ibex, como nós apelidamos. Além desses valores, a gente ainda conseguiu mais R$1.000 de desconto para esses 100 primeiros felizardos que comprariam essa moto independente do valor que ela chegasse, tamanho fãs, né, amantes da marca, né? E é isso, pessoal. Já encerrando, mais uma vez eu peço para que você se inscreva nos nossos canais, no YouTube, participe da nossa comunidade, dê as suas sugestões, porque o fã verdadeiro é aquele que apoia e faz críticas construtivas quando necessário. Isso faz parte de uma relação saudável entre os fãs. Eu me coloco como representante dos fãs, obviamente, consumidor, e obrigado por me receber mais uma vez. Um prazer, Jota. Você sabe que aqui você tem sempre também um espaço, e o Seth Rider, né? Ele para nós, é um amigo de casa. Falou, pessoal. Até mais.